Meu nome é Carol e tenho 42 anos. Sou engenheira em uma empresa de tecnologia em Bordeaux, uma cidade magnífica com seus cais ensolarados e seus prédios históricos. Meu marido, Filipe, é um cirurgião respeitado de 45 anos. Temos uma bela casa e de fora, nossa vida parece perfeita. No entanto, como muitas coisas na vida, as aparências podem enganar. Tudo começou de maneira tão inocente. No meu trabalho, sou levada a colaborar com diversos colegas em projetos complexos. Foi assim que conheci David. David é um engenheiro de 35 anos, brilhante e carismático, com um sorriso que poderia derreter qualquer um. Rapidamente encontramos um terreno comum, compartilhando ideias inovadoras e discutindo os desafios técnicos que precisávamos superar. Nossas interações eram puramente profissionais, mas havia algo mais, uma faísca que eu não sentia há muito tempo. Os almoços com David se tornaram um hábito. No início, era apenas para discutir trabalho, trocar ideias e encontrar soluções. Nos encontrávamos em pequenos bistros ao redor da empresa, saboreando os pratos do dia enquanto discutíamos nossos projetos. Aos poucos, nossas conversas desviaram para assuntos mais pessoais. Falávamos sobre nossas vidas, nossas paixões, nossos sonhos. David tinha uma capacidade de ouvir que me fazia sentir ouvida e compreendida de uma maneira que eu não sentia há anos com Filipe. Um dia, após uma reunião particularmente estressante, David me propôs tomar um drink depois do trabalho para descomprimir. Eu aceitei pensando que seria uma maneira agradável de terminar o dia. Fomos a um bar aconchegante, com uma iluminação suave e música de fundo tranquila. Os copos de vinho se sucederam e, com eles, nossas confidências se tornaram cada vez mais profundas. Falei sobre minhas frustrações, meus medos, meu casamento com Filipe que, embora sólido na aparência, carecia da faísca que eu encontrava com David. A partir desse momento, as mensagens entre David e eu tomaram um rumo diferente. Tornaram-se mais pessoais, mais íntimas. Trocaríamos mensagens até tarde da noite, falando de tudo e de nada, mas principalmente de nós. Cada vibração do meu telefone fazia meu coração bater mais rápido. Eu sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia parar. Havia algo de excitante, quase viciante, nessa relação nascente. Os encontros secretos começaram. Nos encontrávamos em cafés discretos, longe de olhares indiscretos. Cada encontro era uma mistura de excitação e culpa. Eu me sentia viva de uma maneira que não sentia há anos, mas ao mesmo tempo sabia que estava traindo Filipe. David e eu passávamos horas conversando, rindo, nos descobrindo. Havia uma química entre nós que eu não podia ignorar. Uma tarde, enquanto Filipe estava viajando para uma conferência médica, David e eu decidimos nos encontrar em um pequeno hotel fora da cidade. Era um lugar encantador, com quartos decorados de maneira rústica e uma vista deslumbrante dos vinhedos de Bordeaux. Passamos a tarde juntos, esquecendo o mundo exterior, perdidos em nossa bolha de paixão. Foi mágico e intoxicante, mas também terrivelmente assustador. Eu sabia que estava ultrapassando um limite, mas não podia mais voltar atrás. Quando entramos no quarto, a atmosfera já estava carregada de tensão. O ambiente era acolhedor, com cortinas de veludo bordo e uma iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. Sentamos na cama, nossos corações batendo em uníssono. David pegou minha mão suavemente, o calor de seu toque me fazendo arrepiar. Ele olhou nos meus olhos e naquele momento, toda a hesitação desapareceu. Começamos a nos beijar timidamente no início, depois com mais paixão. Seus lábios eram suaves e cada beijo fazia surgir em mim uma onda de desejo. Ele me deitou suavemente na cama e deixamos nossas mãos explorar o corpo um do outro, descobrindo novas e excitantes sensações. Era como se estivéssemos sozinhos no mundo, envoltos em nossa bolha de paixão. Nossas roupas desapareceram rapidamente, deixando lugar à pele nua ardente de desejo. As horas passavam sem que nos dessemos conta, cada momento juntos sendo uma redescoberta de nós mesmos e de nossa sexualidade. A paixão que sentia por David era de uma intensidade que eu nunca havia conhecido antes, uma conexão tanto física quanto emocional. Depois desses momentos de paixão, nos deitamos lado a lado, exaustos, mas felizes. Falamos sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. Havia uma vulnerabilidade compartilhada que fortalecia ainda mais nosso vínculo. David me fazia sentir viva, desejada, e isso me dava uma força que eu não imaginava ter. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Cada momento com David era um momento roubado, precioso, mas também tingido de culpa. Tentava manter as aparências em casa, agir como se tudo estivesse bem com Filipe.
Mas ele não era bobo. Sentia que algo havia mudado, que eu estava me afastando dele. Nossas conversas se tornaram superficiais, nossos momentos de intimidade raros e forçados. Então veio o dia em que tudo desmoronou. Filipe, desconfiado e preocupado, decidiu-me seguir. Naquele dia, David e eu tínhamos planejado nos encontrar em nosso hotel habitual. Estávamos no quarto, rindo e aproveitando nosso momento, quando a porta se abriu bruscamente. Filipe estava lá, o rosto desfigurado pela dor e pela raiva. Meu coração parou. Era como se o mundo desmoronasse ao meu redor. Não houve gritos, nem confrontação violenta. Filipe apenas me olhou com uma tristeza infinita nos olhos antes de se virar e sair. Eu me sentia petrificada, incapaz de me mover ou falar. David também estava em choque. Sabíamos que nossa história havia terminado da maneira mais brutal possível. De volta para casa, Filipe e eu tivemos uma conversa longa e dolorosa. Confessei toda a verdade, desde nossas primeiras mensagens até nosso último encontro. Ele ouviu em silêncio, o rosto fechado. Quando terminei, ele respirou fundo e disse que não podia continuar assim. Precisava de tempo para refletir, para se reconstruir. Ele me amava, mas a traição era grande demais para ser esquecida ou perdoada rapidamente. Filipe decidiu deixar a casa por algumas semanas, para pensar. De minha parte, me sentia vazia e perdida. Arrisquei tudo por uma paixão efêmera e perdi tudo. Os dias seguintes foram um pesadelo. A casa, cheia de lembranças felizes, parecia agora fria e hostil. Me sentia culpada e sozinha. Aos poucos comecei a perceber a magnitude da minha traição. Machuquei o homem que amava, destruí nossa vida juntos por um caso que, embora emocionante, não tinha base sólida. Tentei contatar Filipe, explicar, pedir perdão. Mas ele precisava de tempo e eu tinha que respeitar isso. Os meses seguintes foram um processo de reconstrução. Filipe e eu decidimos fazer terapia de casal para tentar entender o que nos levou até ali. Foi um caminho longo e difícil, cheio de lágrimas e questionamentos. Tivemos que reaprender a nos comunicar, a confiar um no outro. Hoje, Filipe e eu não estamos mais juntos. Decidimos nos separar, mas de maneira respeitosa e amigável. Entendemos que nosso relacionamento mudou de maneira irreversível. Filipe refez sua vida e eu estou tentando encontrar um novo equilíbrio. Dessa experiência, guardo lições dolorosas, mas valiosas, sobre amor, fidelidade e as escolhas que fazemos. Lembro das primeiras semanas após a separação como um nevoeiro denso. Cada dia parecia interminável, cada noite cheia de sonhos perturbadores e despertares sobressaltados. A casa, outrora um refúgio acolhedor, tornou-se uma prisão gelada. Cada cômodo lembrava memórias felizes, agora tingidas de tristeza. Tinha dificuldade em comer, dormir e me concentrar no trabalho. Meus colegas notavam minha mudança, mas eu guardava para mim os detalhes do que havia acontecido. David e eu também cortamos todo contato. Embora nossa relação tenha sido intensa, a realidade do que fizemos pesava sobre nós dois. Ele também estava ciente do impacto de nossas ações sobre Filipe e da destruição do meu casamento. Decidimos mutuamente nos afastar um do outro para tentar encontrar um semblante de normalidade em nossas vidas. Os primeiros meses foram um desafio constante. Eu sentia que caminhava em um nevoeiro espesso, cada dia trazendo sua cota de arrependimentos e dores. Filipe decidiu ficar fora de casa por um tempo e eu me via sozinha, cercada por lembranças de nossa vida juntos. A casa havia se tornado um museu silencioso do que foi e do que nunca mais seria. Para tentar reencontrar um equilíbrio, mergulhei de cabeça no trabalho. Aceitava todos os projetos possíveis, trabalhando até tarde da noite e mesmo nos fins de semana. Meus colegas notavam minha mudança de comportamento, mas eu permanecia vaga sobre os motivos. Apenas meu superior direto estava ciente da minha situação pessoal e me apoiava tanto quanto possível, e tendo minha privacidade. A terapia se tornou um pilar da minha reconstrução. Comecei a ver uma terapeuta especializada em relações de casal e gestão de traumas emocionais. No início eu estava relutante em abrir meu coração e falar sobre meus sentimentos mais profundos, mas aos poucos percebi a importância desse processo. Minha terapeuta me ajudou a entender as razões subjacentes da minha infidelidade, a enfrentar meus medos e inseguranças e a encontrar maneiras de me perdoar. Filipe e eu também decidimos fazer terapia de casal. As sessões eram difíceis, cheias de lágrimas, raiva e às vezes de silêncios pesados. Mas eram necessárias.
Revimos nosso passado, analisamos nossos erros e tentamos entender como chegamos até ali. Trabalhamos na comunicação, na confiança e no perdão. Foi um caminho longo e árduo, mas essencial para avançar. Durante esse período, também aprendi a redescobrir quem eu era como indivíduo. Retomei atividades que havia deixado de lado por anos. Voltei a pintar, uma paixão que havia abandonado há muito tempo. Também me juntei a um clube de leitura, onde conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram a ampliar meus horizontes e encontrar apoio amigável. Aos poucos, Filipe e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento, não como um casal casado, mas como duas pessoas que se respeitam e ainda se importam profundamente uma com a outra. Decidimos nos divorciar, mas de maneira amigável e respeitosa. Queríamos que essa separação fosse uma transição suave, sem amargura para nós dois. Filipe encontrou um apartamento na cidade e dividimos nossos bens de maneira justa. Também nos certificamos de manter uma boa comunicação, especialmente sobre as formalidades do divórcio e a gestão da nossa casa. Os procedimentos ocorreram sem problemas e finalmente assinamos os papéis do divórcio, encerrando assim um capítulo importante de nossas vidas. Com o tempo, Filipe refez sua vida. Ele conheceu outra pessoa, uma colega médica com quem compartilha muitas coisas em comum. Estou feliz por ele, pois sei que ele merece ser feliz e amado. Da minha parte, continuei a focar na minha própria cura e desenvolvimento pessoal. Um dia, enquanto caminhava pelos cais de Bordeaux, encontrei David. Foi um encontro fortuito e trocamos algumas palavras cordiais. Ele me contou que também havia feito progressos em sua vida, que havia conhecido alguém e que se sentia em paz. Nossa conversa foi breve, mas me trouxe um certo fechamento. Percebi que, apesar da dor e dos erros do passado, ambos encontramos um caminho para a cura. Hoje, moro sozinha em uma pequena casa perto dos vinhedos. Redescobri a alegria da solidão e a importância da introspeção. Meu trabalho ainda me apaixona e encontrei um equilíbrio entre minha vida profissional e pessoal. Continuo a pintar, ler e passar tempo com meus amigos. Esta história é um testemunho da fragilidade das relações humanas e das consequências de nossas ações. Também é um lembrete de que, apesar dos erros e provações, é sempre possível se levantar e reconstruir a vida. A traição e a dor fazem parte da vida, mas não são o fim. Elas podem ser o início de um novo capítulo cheio de crescimento e descobertas. Aprendi que o amor, a fidelidade e as escolhas que fazemos são complexos e muitas vezes difíceis de navegar. Mas também aprendi que o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é essencial para seguir em frente. Não me arrependo do que vivi, pois cada experiência me trouxe lições valiosas e me ajudou a me tornar a pessoa que sou hoje. Com tempo, paciência e trabalho em si mesmo, é possível encontrar paz e se reconstruir após um período de turbulência. Minha vida pode não ser perfeita, mas é autêntica e por isso, sou grata.